esse esforço todo aqui, meu, da nossa produção, para oferecer, não é jornalismo, tá? O jornalismo acabou. Hoje aqui, o que eu faço para vocês é uma aula de cidadania. Eu quero que vocês realmente entendam que esse canal, ele é uma plataforma de conhecimento. A gente precisa realmente formar as pessoas. Pessoas ignorantes, uma sociedade ignorante, ela não tem condição nenhuma de provocar qualquer mudança. Então, eu quero ajudar vocês a abrir, né, a consciência de vocês para muitas coisas que vocês não têm ainda nem o código para acessar e também ajudar vocês a compreender fatos políticos, bastidores, trazendo informação naturalmente exclusiva. Aliás, eu vou revelar para vocês aqui a nova tese dos 11, a nova tese dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a tese que eles vão usar para desconversar, né, quando questionados sobre essa história aí de impedimento do Alexandre de Moraes. Né? A gente já tratou disso N vezes, isso está em toda a mídia. Né? Por que o Alexandre de Moraes é vítima, ao mesmo tempo é acusador, ao mesmo tempo é juiz? Ele já tem uma tese desenhada e eu vou expor para vocês essa tese que eu apurei ontem. Tá? Então, imperdível o programa. Naturalmente, vocês não podem deixar de acompanhar, de seguir aqui até o fim. Quem está chegando pela primeira vez, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, não perca nada, tá? Não perca nada. Muito bem. E olha, tem aqui o QR Code. Quem quiser também apoiar a nossa plataforma, entra aí, se torne integrante aí do clube de membros e você já nos apoia financeiramente. Quem não quiser, tem o Pix também, tem um superchat para fazer perguntas, inclusive para os nossos entrevistados. No QR Code também tem um guia para você acessar e se inscrever nos nossos canais, no WhatsApp e no Telegram. São gratuitos, tá bom? Muito bem, excelente. Quem está conosco já conectado? O Ricardo Pique. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui, pela disponibilidade. E eu realmente aqui eu faço aqui minha homenagem ao seu trabalho, a esse livro, né, que traz um conceito que muita gente ainda não conhece no Brasil e que é tão fundamental para que a gente compreenda o que estamos vivendo, né, a juristocracia. Mais uma vez, boa tarde e obrigado pela presença. Boa tarde, Cláudio. Uma satisfação muito grande estar aqui com você, te conhecendo pessoalmente. Pessoalmente não, mas conversando com você pela primeira vez e participando aí do teu programa, que é tão importante, como você falou, uma aula de cidadania. Muito bem. Fecha aqui na minha... Você não tem uma câmera mais fechada, Júlio? Então fecha aqui na minha câmera, eu vou ficar do mesmo tamanho aqui do doutor. Pronto, agora sim, agora a gente está falando aqui na mesma tela. Bom, eu vou já abrir essa nossa conversa, doutor Ricardo, justamente lhe perguntando, pedindo para que o senhor explique para a nossa audiência o que é uma juristocracia, né, e por que isso representa o fim da democracia. Bom, juristocracia é um conceito que já tem algumas décadas, né, já vem sendo discutido por várias pessoas, e ele significa, grosso modo, um sistema onde o poder está concentrado predominantemente nos juízes, né, normalmente nos juízes da Suprema Corte ou das Cortes Constitucionais. Né. E esse poder concentrado em juízes ou em magistrados de cortes constitucionais, ele evidentemente contraria um pouco a democracia, porque a democracia, como todos nós sabemos, é o poder do povo. Né? E quando esse poder é deslocado dos poderes políticos, que são os poderes eleitos, para um ramo do poder que não é eleito, a democracia acaba ou desaparecendo, ou sendo bastante enfraquecida. Nós vivemos uma juristocracia, na sua opinião? Nós estamos em plena juristocracia? Ela está no seu início? Como é que o senhor poderia avaliar diante desse cenário que vivemos? Eu acho que sim, que nós já estamos no Brasil numa juristocracia. O meu livro ele é de 2021. Eu já vim estudando esse assunto há alguns anos antes, e de lá para cá a coisa só se fortaleceu, né? Só se consolidou, e a cada mês vem uma novidade e se consolida ainda mais a percepção de que o poder efetivo no Brasil está na mão do Supremo Tribunal Federal. Né? Quando foi que o senhor percebeu, ou deu esse insight, de que nós estávamos nos encaminhando para uma juristocracia, e que agora está consolidada? Quando foi aquela percepção de que, olha, estamos encaminhando para aqui, preciso escrever um livro sobre isso para poder marcar esse fato histórico, que infelizmente é uma quadratura histórica muito triste que nós estamos vivendo, como diria o ex-ministro Marco Aurélio, tempos estranhos, né? Sim. Olha, eu acho que o que realmente eliminou qualquer dúvida com relação a esse quadro foi a instauração do inquérito do fim do mundo, né? Para mim esse é um emblema, é o símbolo máximo do poder desproporcional que o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal especificamente assumiu no Brasil. O inquérito do fim do mundo, eu tenho dito, ele é o AI-5 do atual regime. Né? Dá plenos poderes para o Supremo Tribunal Federal. Volta. Muito bem. Esse inquérito, quando o senhor chama de AI-5, o senhor diz que ele marcou esse início da juristocracia. Por quê? O que esse inquérito inaugura? Quais são as características dele? Por que, considerando o conceito da juristocracia, por que ele representa esse marco? Porque ele subverte totalmente a separação de poderes, ele mostra que o Supremo tem poder efetivo para conduzir investigações, conduzir processos totalmente à revelia da separação de poderes prevista na Constituição, decidindo quem ele vai julgar, quem não vai, independentemente de haver foro privilegiado ou não, independentemente de direito de defesa, independentemente de devido processo legal. Enfim, ele mostrou com muita claridade que existe um poder acima da lei, acima da Constituição no Supremo Tribunal Federal hoje. Eles, evidentemente, acham que
ou talvez achem que estão exercendo esse poder para o bem, mas o fato é que ele vai além da lei, vai além da Constituição. Eu me lembro que na instauração desse inquérito, né, é curioso, porque ele começou a ser chamado de inquérito do fim do mundo. Depois ele passou a ser chamado de inquérito das fake news. E é bom que a gente lembre ao espectador, quem está nos assistindo, que esse inquérito, como disse o doutor Ricardo, ele foi inaugurado a partir de uma interpretação bastante larga, né, do artigo 43 do regimento interno, né, do Supremo, que prevê uma investigação, que prevê uma ação do Supremo no caso de infração penal cometida nas dependências do Supremo. Então, nessa reinterpretação, eles colocaram isso no âmbito de um ataque aos ministros, né, como se cada ministro fosse o próprio Supremo, e não importa mais se isso está dentro do palácio, efetivamente, ou se está em redes sociais, ou se está num avião, ou se está na Itália, não importa, né? A gente tem aí uma interpretação larguíssima, naturalmente, absolutamente, né, heterodoxa, e que justifica essa blindagem, né? Muita gente também não lembra, né, de que o contexto que levou à instauração disso, é claro que tinha ali o enfrentamento nas redes sociais, a tropa bolsonarista, logo depois da eleição, ainda contaminada por aquela agressividade da campanha, né? Então começou a fazer ali muitos ataques a essas autoridades, ninguém estava preparado para isso, e isso serviu como uma reação, né? Quer dizer, isso levou a uma reação institucional, mas me parece que o pano de fundo era outro. E pouca gente tem isso em mente, né? Me parece que o pano de fundo eram justamente os avanços das investigações da Lava Jato, pegando muita gente importante e com delatores até citando nomes de ministros. Eu me lembro que poucas semanas antes da instalação desse inquérito, a Receita Federal também tinha aberto procedimentos de fiscalização, de apuração fiscal, né, em relação a 133 autoridades, 134 autoridades. Esse número nunca foi fechado, porque nunca ninguém confirmou oficialmente, mas o número exato, né, ficou ali entre 133 e 134 pessoas politicamente expostas, né, as autoridades. E aí tinha ministro, tinha mulher de ministro, tinha todo mundo lá dentro. Me parece que esse inquérito acabou servindo como uma blindagem institucional para qualquer coisa, né? Aliás, esse inquérito foi usado para investigar os auditores da Receita que estavam fazendo essa apuração fiscal, que depois o TCU entendeu que era uma apuração absolutamente regular, parte das atribuições da própria Receita. Você tocou na ferida aí, eu compartilho da tua opinião, é isso mesmo. O verdadeiro motivo do inquérito foi isso, uma blindagem, e essa blindagem se deu com a autoatribuição de plenos poderes, né? E aconteceu uma situação em que foi um divisor de águas aí em termos de separação de poderes, na minha visão, que ao se instaurar o inquérito do fim do mundo, houve um pedido do relator para que uma equipe da Polícia Federal ficasse trabalhando diretamente com ele nesse inquérito, né? E ele escolheu os nomes, etc. E na época o presidente Bolsonaro aqueceu com essa solicitação, fez as designações lá que seriam necessárias, e com isso toda a execução policial das providências do inquérito deixou de ter que passar pelo Poder Executivo e havia quase que uma relação direta ali dentro do Supremo Tribunal com uma equipe da Polícia Federal própria, né? Muita gente diz, a juristocracia é impossível porque os juízes não têm poder armado para fazer valer o seu poder. Mas ao terem uma equipe toda da Polícia Federal para agir implementando as suas providências sem passar pelos trâmites normais do Executivo, distribuindo as medidas dentro da polícia, de acordo com a própria chefia da Polícia Federal, isso deu ao Supremo Tribunal Federal, sim, um poder armado, também uma polícia particular, né? E o Supremo Tribunal virou praticamente uma delegacia de polícia. Exatamente. Eu percebo que esse inquérito, ele permanece, né? Na verdade, assim, não é questão de perceber, o inquérito permanece aberto. A partir dele, nós tivemos vários filhotes, né? Ontem, apesar do relatório de indiciamento em relação aos atos antidemocráticos, né, e tudo que aconteceu na eleição e depois no 8 de janeiro, apesar da conclusão desse inquérito, vários outros permanecem abertos, inclusive esse inquérito original, esse inquérito mãe. Me parece que não há perspectiva de encerramento desse inquérito, justamente porque ele é esse inquérito matriz, né? Ele como um inquérito matriz, e servindo a tudo, né? Ele é uma distorção absoluta. Tem outro, o senhor já viu, o senhor como um estudioso disso, a gente tem alguma referência em outro país de um instrumento jurídico parecido com esse? Quer dizer, um inquérito que ele é aberto, dentro dele cabe qualquer coisa, ele é usado para estender os poderes de ministros da Suprema Corte até para o vizinho da esquina ali. Quer dizer, você pode usar isso realmente para fazer absolutamente tudo com poder de polícia, como o senhor mencionou. Ele não tinha nem sido, ele por muito tempo era até inconstitucional, depois ele foi constitucionalizado pelo plenário. O Ministério Público não integrava essas apurações, passou a integrar. Mas me parece que é um mero despachante, porque quando o ministro quer, ele ignora o posicionamento do Ministério Público. É tanto absurdo que eu realmente aqui eu fico até sem fôlego. O senhor conhece algum outro país onde tenha acontecido algo semelhante, doutor Ricardo? Não conheço um país que se pretenda um Estado de Direito não tem um instrumento desse, né? Porque a juristocracia ela existe, é um fenômeno mundial, ela pode estar acontecendo em outros lugares, em maior ou menor escala, mas mais no sentido de decisões da Suprema Corte sobre grandes questões jurídicas, à revelia do Congresso, do Poder Legislativo, dos parlamentos, mas num nível muito alto, num nível de decisões sobre grandes temas, sobre interpretação constitucional,
se sobrepondo à opinião dos parlamentos. Agora, transformar a Suprema Corte numa delegacia de polícia e dando a ela esses poderes, tanto na área de políticas públicas, executivos, e é enchente, é vacina, é questão ambiental, é tudo, como em questões policiais, de ofensas, de discussões, etc. Enfim, não há limites para o poder que esse inquérito deu ao Supremo. Por isso que eu fiz aquela analogia de que é o AI-5 do atual regime. É um poder absoluto. Poder absoluto. Nem na Venezuela? Então, tem um espectador nosso aqui perguntando, nem na Venezuela? Não, a Venezuela não se enquadra entre esses países que eu disse que pretendem ser um Estado de direito, né? Quer dizer, a gente ainda tem. A Venezuela já não tem mais o verniz, né? Não tem mais nenhum verniz. Não tem mais nenhum verniz. Já arrancaram o verniz. Muito bom, excelente. Só que é o seguinte, eu lhe pergunto, o senhor que estudou isso a fundo, aliás, recomendo a todos, coloca o livro daqui a pouco de novo na tela, e também o endereço aí, quem quiser conhecer mais a respeito dessa questão da juristocracia, quem está nos assistindo, recomendo, compra o livro, tá? Está lá na livraria do dantas.com.br, acha o livro aí, Juristocracia, tá? E o Fim da Democracia. Volta para o Ricardo, por favor, que eu quero lhe perguntar a pergunta de $1 milhão. Na verdade, está valendo 1 trilhão agora. Que é uma pergunta que seria feita pelo Musk, então está valendo $1 trilhão. Como sair da juristocracia? É muito difícil, porque a história mostra que quem tem o poder raramente abre mão dele, né? Existem alguns casos até de uma abertura de poder, mas sob muita pressão. Então pode acontecer que haja uma reação da sociedade, né? E ao mesmo tempo os ministros percebam que é melhor dar um passo para trás e abrindo mão do poder, como aconteceu em muitas ditaduras, como no Chile, no próprio Brasil, em que a própria ditadura foi abrindo o regime, foi saindo paulatinamente até que se estabelecesse uma democracia, né? Pode ser que isso aconteça aqui. Eu acho que no atual estado seria o único caminho e é um caminho de médio prazo. Dificilmente vai ser uma coisa rápida. O senhor, como um integrante da comunidade jurídica e um acadêmico, esse debate, eu lhe confesso que assim, não tinha visto, não achei nenhuma outra entrevista sua, muito menos em grandes veículos de comunicação. Espero até que a visibilidade aqui sirva de inspiração para os meus colegas, aqueles que querem fazer um trabalho digno, pelo menos para que esse tema seja discutido. Eu acho que quanto mais crescer essa massa crítica, né, em torno de conceitos, em torno de uma realidade em que as pessoas tenham coragem de falar o que está acontecendo, como o senhor tem, né, como o senhor tem ao escrever um livro sobre isso, eu acho que é fundamental, né, é fundamental. E eu lhe pergunto, dentro da academia, dentro do meio jurídico, como é que é? As pessoas, os seus colegas de profissão, eles olham o que está acontecendo e silenciam, eles têm vontade de falar, eles sugerem caminhos, vamos fazer um fórum, vamos fazer um debate público. Qual é a sua sugestão para a gente enriquecer esse debate para além, naturalmente, dessa entrevista? Olha, infelizmente, a classe jurídica ainda está muito tímida em relação a isso. Quer dizer, eu sinto que nos últimos 12 meses, talvez, finalmente cresceu a percepção de que o atual sistema é um sistema fora do Estado de Direito, que precisa haver uma revisão disso, de que não dá mais para falar que o Brasil é um Estado democrático de direito nessas circunstâncias. Né? Então isso cresceu nos últimos 12 meses dentro da classe jurídica, mas ainda é pouco. Né? Existe no meio jurídico uma tendência natural de acomodação à situação, principalmente porque o poder concentrado na própria classe jurídica, né? Ainda que sejam magistrados, mas todos são amigos de amigos, etc., conhecem outro, então se sentem constrangidos de falar com um pouco mais de veemência sobre essa situação e, de certa maneira, procuram até, em alguns casos, de uma maneira triste até, de se valer da ligação com o poder, da proximidade com o poder para obter algum tipo de benefício. Né? Então, existe na juristocracia esse ponto, que como o poder está na classe jurídica, esta classe jurídica tende a compactuar mais com ele, diferentemente do que numa ditadura militar, por exemplo, que é um outro tipo de casta que está no poder, a casta jurídica, então, se opunha a isso. Na juristocracia, como é a própria casta jurídica que está no poder, ela tende a se acomodar a isso e até se sentir confortável nessa situação. É o que a gente vê, é o que a gente percebe com o silêncio, até a omissão da OAB, né? A gente está vivendo aí eleições das seccionais da OAB e a gente vê a postura da OAB Nacional, do Conselho da OAB em relação a muitos dos arbítrios, das violações de prerrogativas dos próprios advogados, né? Na atuação no Supremo aí, o pessoal que está defendendo os presos do 8 de janeiro, ou mesmo esses investigados, esses indiciados ontem, eles reclamam muito de falta de acesso aos autos das investigações, dos inquéritos, a falta de acesso, falta de atuação, né, de ação, muitas vezes, do ministro em relação a pedidos. Nós tivemos lá o caso do Clérison, que morreu na cadeia, embora a defesa tivesse feito diversas demandas, diversas petições, inclusive anexando o laudo médico, mostrando que ele corria risco de morte mesmo, e nada disso foi, até tinha manifestação da PGR, e nem assim o ministro tomou uma decisão. Quer dizer, a gente realmente, a situação vive uma situação muito complicada, e sem
essa independência, né, da classe da advocacia, realmente fica ainda mais difícil sair dessa juristocracia, doutor Ricardo. O senhor tem toda a razão. Eu vou convidar um outro convidado nosso, um outro entrevistado, que eu também trouxe aqui, vou trazer aqui no programa, que pode enriquecer um pouquinho mais do ponto de vista do inquérito, né, da investigação que está em curso,